Temos uma jornada aqui de algum tempo em culto coletivo, não é? Louvando a Deus, exaltando ao Senhor junto com os nossos irmãos. E agradecemos a Deus por chegarmos até aqui. Talvez a sua quinta foi tranquila, talvez sua quinta foi muito agitada, quem sabe até com alguma contrariedade. Mas, irmãos, a gente entende de que nada disso pode impedir, né, a gente de vir cultuar o Senhor. Nada disso. São questões que a gente deve, talvez não é nem deixar de lado, né? Relevar, não. É porque aqui o que estamos fazendo agora, ele tem uma relevância muito maior. Uma relevância muito maior, uma importância muito maior, sem assim, poder nem mensurarmos e compararmos. Então nós vamos orar, agradecer a Deus essa quinta-feira que Ele nos concedeu. Hoje, dia 10 de julho, é porque você talvez não tenha dimensão, né? Mas hoje teve gente que foi embora, teve famílias que choraram os seus mortos. Aqui nós temos um cemitério municipal. Há uns anos atrás, e bons anos atrás, eu ainda era acadêmico da universidade, e fiz uma pesquisa em túmulos ali, no que estava escrito. Conversando com o administrador lá atrás, ele disse, aqui nós recebemos tanto manhã quanto tarde, pelo menos 3 a 4 corpos de manhã, 3 a 4 corpos à tarde. Então daí quase 10 corpos que entram aqui, se não for algo excepcional. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a gente está vivo, né? Louvado seja Deus, a gente está vivo. E se nós estamos vivos, e não há dúvida alguma, a não ser que você se toque aí, e diga, não, eu estou vivo mesmo. Se estamos vivos é porque Deus tem propósito com a gente aqui, tá? Para louvar, agradecer o nome dele, servir ao Senhor, amar a nossa família. Então esses são pontos fundamentais para entendermos nossa vida aqui na terra. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Agradecemos, ó Deus, essa noite aqui. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Porque sabemos, ó Deus, que não estamos aqui em vão. Nós sabemos que estamos aqui. E agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que em todos os atos desse culto, o Senhor seja engrandecido, seja louvado, exaltado. Toda honra e glória pertencem a Ti. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 11 a 23. 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 23. Sendo projetado aqui, nós vamos aproveitar a leitura da tela, o texto na tela, para que possamos ler. Lerei versículos ímpares e a igreja os versículos pares. 5, 11 a 23. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito.
mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos lendo aqui, inclusive para quem dirige e para quem está cantando, usando uma tela só, mas Deus já deu para nós, não é, telas aqui à frente, não é, ou uma ou duas. Então, já vamos conseguir, aliás, já conseguimos, não é? Quem está doando pediu anonimato total, mas vai chegar, nós vamos precisar aqui, não é, desse monitor, não é, dessa tela. Aí a parte de som, Isaac aí, companhia, vocês vão ver onde vão colocar, né, que seja um local adequado, né, para estar aqui na plataforma. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. O cantor cristão nós entoamos, não é? Às quintas-feiras, usamos aos domingos, mas mais ainda às quintas-feiras. E para quem não sabe, nós estamos cantando todo o cantor cristão. Começamos lá do hino número 1, antífona, e já estamos aí no 306 e 307, que é o que nós vamos entoar aqui, né? Então cantemos, louvemos ao Senhor, né, mantendo assim esse memorial vivo, né, do cantor cristão. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos entoar o hino 306, o caminho da cruz, do nosso cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz correr.
Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu. Com Jesus sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu. Não sou meu, a ti confio. Tudo quanto a chamo meu, tudo em tuas mãos entrego. Pois, Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu. Com Jesus sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu. Não sou meu, oh, santifica tudo quanto chamo meu. Da vaidade e da soberba, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, não sou meu. Com Jesus sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu. Amém. Ok, meus irmãos. Cantamos e agora nós vamos ver um vídeo missionário, porque estamos em campanha de missões estaduais. Iniciamos domingo passado e durante todo esse mês, até lá, dia 10 de agosto, que é dia dos pais, à noite. Pela manhã o Ministério de Família vai estar à frente, no culto de gratidão, né, pelos pais. Mas à noite nós teremos o encerramento da campanha de missões estaduais. Então, durante todo esse mês e até o final de agosto, os irmãos poderão estar cooperando cooperando financeiramente, cooperando orando, cooperando, quem sabe, indo participar de um trabalho evangelístico, não é? E nós fomentamos aqui na igreja. Então, durante todo esse mês, o foco em missões estaduais. Vamos ver um vídeo, né, sobre a cidade Divina Pastora e depois nós voltaremos orando. Eu quis ser missionário para poder fazer o que fizeram por mim. Uma mudança de vida para as pessoas e levar a palavra de Deus. Uma senhora de idade dizia que não gostava de crente nenhum e através do meu personagem evangelístico, a vovó Dadá, ela conseguiu entrar na casa dessa senhora e hoje ela é amiga do evangelho. E o segundo caso é que hoje, atualmente, eu estou trabalhando só com crianças mais atípicas e as famílias estão chegando perto de Cristo. Princípios familiares. Um dos primeiros desafios é esse. É trabalhar as famílias. Muitas famílias precisam seguir os princípios de Deus. O segundo é o êxodo das pessoas aqui dentro da cidade. As igrejas, não só a Igreja Batista, mas outras igrejas também, a dificuldade aqui, eles oscilam muito por não ter uma determinada estrutura para segurar os moradores daqui. Eles precisam viajar, precisam ir para outros lugares e isso é uma grande dificuldade, porque quando você está trabalhando com as famílias, está trabalhando com a juventude, chega a tal idade, eles precisam sair para poder ir atrás do seu emprego. Diante do cenário atual, irmãos batistas, primeiramente, orem por Divina Pastora. É um lugar difícil, mas agradabilíssimo em salvar vidas. Para os batistas nacionais, mundiais, orem por essa cidade também.
Vocês são instrumentos de Deus para transformações de vidas aqui. Todos nós juntos somos um só em Cristo Jesus. Participe, ore, contribua. Para a Missão Sergipe 2025. Eu sou um Com você, numa só missão. Ganhar Sergipe para Jesus. Muito bem. Vamos dizer todos juntos o tema. Olha aí, ó. Somos um numa só missão. Mais uma vez. Somos um numa só missão. Só esse lado aqui. Somos um numa só missão. O lado de cá. Somos um numa só missão. Todos juntos? Somos um numa só missão. E a divisa, pode passar aí adiante, olha aí. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Não é? Nós vamos então dizê-la todos juntos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é? Irmãos, nós vamos orar nesse momento. O missionário Marcos e a missionária Dagmar, que os irmãos viram aí, é um casal de Pernambuco, mas está servindo aqui em Sergipe. E eles são uma bênção. Não é? O missionário Marcos e a missionária Dagmar têm um trabalho em Divina Pastora e eles já têm trabalho nos povoados ali próximos, né? Então, assim, vamos orar por eles, porque os missionários precisam muito, não é? Diante dos desafios, diante das lutas, não é? Diante do plantio. É aquilo que diz o Salmo 126 mesmo, aquele que leva a semente chorando. Então, é uma realidade assim muito diferente da nossa aqui da capital, e nós vamos estar orando por eles e também pelos irmãos que fazem parte ali daquela igreja lá daquele trabalho, né, em Divina Pastora ainda a gente chama trabalho pioneiro. Por quê? Porque é um trabalho iniciante, é um trabalho ainda que não é uma igreja organizada, mas é um trabalho iniciante e nós vamos orar. Ele falou uma realidade e acontece muito, né, no interior do estado, nas igrejas. Quando o jovem ele é membro da igreja, ele é adolescente, até adolescência, mas entrou na juventude, ele já bate asas dali, porque o evangelho é libertador. Ele vai procurar estudar, ele vai procurar trabalhar, ele vai sair dali. A gente lamenta muito, eu que trabalhei em igreja do interior, a gente viu essa realidade, não é? Fica contente porque às vezes o município não tem a estrutura, não tem uma fábrica, uma indústria, não tem o suporte para fazer com que eles fiquem ali, eles permaneçam, mas também a gente também fica alegre porque vê jovens saindo dali e ganhando o Brasil, indo para outros lugares, né? E alguns até vão para o exterior, né? Diante dessa realidade libertadora, eu quero dizer, do Evangelho, não é? Então vamos orar nesse sentido. Eu gostaria, né, de que alguém viesse aqui. Eu tinha um professor de seminário que dizia: olhe, meus alunos, oração, que você não cita o nome, é oração de ninguém. Não vai ser o caso aqui, tá certo? Então, assim, o que ele quis dizer é que um fica esperando pelo outro, né? Então, para eu não citar nome, aliás, deixa eu citar um nome hoje, depois a gente bota essa prova em outro local. Irmã Antonieta, vem cá, ela está lá atrás, né? Você tem muito motivo de gratidão, porque eu me alegrei muito de ver o irmão Monteiro aqui, seu pai. As informações que nós tínhamos eram preocupantes. Então, aqui é uma missionária, ela vai orar conosco aqui, né, clamando por Divina Pastora, né? Missionário Marcos, missionária Dagmar, a obra de Deus lá. Nós vamos orar pelas crianças que têm sido alcançadas por esse casal de missionário num povoado. Uma bênção tem sido. Eles têm levado também alimento, têm levado, fazem um sopão lá. Então, assim, chega o alimento que é com dificuldade lá. Nós vamos acompanhar a sua oração. Viu, Antonieta? Graça e paz. Pai querido e amado,
Queremos te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Apresentamos, Pai querido, esse casal em Divina Pastora, Senhor. Toma cada um deles diante do teu altar. Que o Senhor possa revestir com ousadia e poder vindo do alto céus. E que eles possam, Pai, prosperar ali naquele local, ganhando almas, Senhor. E que a cada dia o Senhor derrame a tua porção dobrada sobre o teu amor sobre eles. E que aquele povoado seja alcançado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é com eles. E o Senhor está fazendo crescer, Pai, aquele povo, em nome de Jesus. E que o Senhor alcance aquelas crianças, Pai. Pai, pois o Senhor diz que a criança é a nova geração, a qual o Senhor se alegra com cada um, Senhor. Que os seus pais sejam alcançados sobre a vida dessas crianças, Senhor. Que eles cresçam, Pai, agradecendo e engrandecendo o teu nome. Que a tua palavra é viva e eficaz. Pois sabemos, Pai, que não volta vazia. E sabemos que eles são pequenos missionários, Senhor. E que o Senhor revista cada criança, Senhor. O Senhor guarde de todo mal, Pai. E que eles possam guardar a tua palavra. Pois a tua palavra é guardada no nosso coração, como o Senhor diz, Pai. Que eles tenham um coração voltado para ti. Para te agradecer e engrandecer o teu nome. Abençoa aquela sopão, Senhor. Abençoa cada alimento. Abençoa, Senhor, aquele povo. Que eles se sintam, Pai, abençoado pelo poder do teu Santo Espírito. Pois sabemos que a obra é tua, não é nossa. E te louvamos e te agradecemos, porque cremos que a vitória é tua e que aquele povo será revestido de poder vindo do alto céus. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos continuar orando. E nesse momento nós vamos orar aqui por 3 motivos que necessitamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Não é por uma pessoa especificamente, a não ser que você se enquadre nesse motivo. Então nós vamos orar para que possamos viver o que nós cremos, né? Viver o que nós cremos. Então vamos orar nesse sentido. Eu vou pedir a alguém que venha aqui orar por esse motivo, para que possamos viver o que cremos. O que cremos é bom, mas vai ficar muito melhor se nós vivermos o que cremos, porque aí nós cumpriremos a nossa missão. Outra oração é para que a nossa fé não se esfrie. Então a nossa fé não se esfrie, ela mantenha-se, não é, uma fé firme. Então a fé não venha a fenecer em algum momento, porque nós sabemos que ela pode ser sulapada, e se nós não a sustentarmos em Cristo Jesus, podemos pelo menos sofrer os reveses dessa intenção de que a nossa fé venha a fenecer. E por último nós vamos orar por libertação, né? Essa terceira e última eu farei por libertação. Então vamos assim pedir a alguém que venha aqui à frente, algum dos irmãos ou irmã, para que possamos orar e possamos viver o que cremos. E o segundo, para que a nossa fé não se esfrie. Pode vir aqui, outra pessoa já está, a diaconisa Edivane já está aqui, e outro vai orar pela a nossa fé, para que não venha a fenecer. Então, vamos orar, vocês farão orações e eu farei uma terceira e última nesse momento. Vamos acompanhar aqui, irmãos. Clamor, oração em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, maravilhoso, Deus verdadeiro, soberano, amém. Pai amado, que tem cuidado de nós, que tem nos abraçado todos os dias. Nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor um dia nos chamou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu vida, nos deu esperança, Senhor, de uma vida eterna contigo. Glória. Ó Pai, porque nós desfrutamos do teu amor todos os dias aqui nessa amém. Terra. Porque nós experimentamos da tua graça, do teu favor, Deus, todos os dias. Glória. Obrigada, Senhor querido, por ter nos ensinado e por ter nos ensinado todos os dias, ó Deus, a maneira correta de viver, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse privilégio, porque o Senhor tem tratado conosco, o Senhor tem nos trazido para perto.
Obrigado, mostrado, Senhor, os nossos erros, as nossas faltas, ó Deus. Senhor, obrigado por tão grande amor, por se importar conosco, ó Deus. Ó Deus, obrigada porque o Senhor não desiste de nós em tempo algum, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, nesta noite, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a viver a tua verdade. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que temos aprendido, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tão falhos e pequenos. Tantas vezes nos esquecemos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua palavra em nossos corações, para que possamos estar firmes e constantes, ó Deus, em ti. Ó Deus, desperta-nos em nome de Jesus, para que possamos alegrar o teu coração, ó Deus, como filhos amados, ó Deus, como benditos do Pai. Ajuda-nos, ó Deus, todos os dias. Ó Deus, toma a tua igreja em tuas mãos e aquece os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque queremos te honrar e queremos estar prontos para um dia encontrarmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. E agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar em tua casa, trazendo, ó Deus, a nossa gratidão. Que o Senhor aceite a nossa gratidão, Senhor. E agradecemos porque o Senhor não nos trata segundo as nossas imperfeições, mas é pela multidão das tuas misericórdias, Senhor, que nós estamos aqui diante da tua presença. Trazendo, ó Deus, um pedido para que o Senhor, ó Deus, acrescente a nossa fé. Como o profeta Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Também a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi e a certeza daquilo que eu espero. E a nossa esperança, ó Deus, de sermos guardados e amparados por Ti, não seja uma fé teórica, mas seja uma fé prática. Que não vamos, ó Deus, reagir como um mundo que não Te conhece e não tem fé. Que possamos, ó Deus, viver confiante, sem medo e na esperança de que o Senhor está contigo todos os dias e que um dia irá nos resgatar para habitar eternamente contigo. Por isso, ó Deus, te louvamos e exaltamos o teu nome, porque podemos confiar no Senhor e o Senhor é fiel e justo para fazer tudo mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, ainda em tua presença aqui estamos, cremos que o Senhor se encontra neste lugar e clamamos, Senhor, não soltando palavras ao vento, mas clamamos ao Deus que tudo pode. Portanto, Senhor Deus, oramos por libertação agora. Ó Deus, diversos motivos de libertação. Nós, ó Deus, te pedimos que toda a cadeia que prende, seja a vícios, seja a outras questões que são colocadas pelos teus filhos aqui presentes, ou pessoas que estão conosco, e que carecem, ó Deus, de uma atuação de quebrar aquilo que não pertence ao Senhor, de largar aquilo que não foi plantado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, libertação completa, libertação plena em nome de Cristo Jesus. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que não traz saúde espiritual a nós. Nós, ó Deus, te pedimos que os nossos ouvidos, a nossa boca, Senhor, os nossos pés, as nossas mãos, eles sirvam, ó Deus, para nos levar a caminhos saudáveis, a caminhos que sejam caminhos de bênção, caminhos que glorifiquem o teu nome. Ó Deus, faz com que possamos ter um pacto com o nosso corpo também, que é templo do teu Espírito Santo, no sentido, ó Deus, de sabermos a importância de zelar por ele, de cuidar dele e fazer com que, ó Deus, os nossos olhos se voltem para aquilo que é saudável, as nossas mãos toquem naquilo que é nosso, Senhor, os nossos pés nos levem a caminhos que venham ser caminhos de bênção, caminhos de paz e não caminhos que levem ao precipício. Ó Deus, que a nossa mente jamais se povoe a algo que o Senhor não plantou. Em nome de Jesus, nós quebramos pela autoridade da tua palavra tudo aquilo que é cativo, que não seja o teu senhorio. Nós agora, em nome de Jesus, determinamos
ó Deus, que seja retirado, que saia de nós, que não nos pertence, ó Deus, pedimos por libertação. Em o nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, louvado seja Deus. Diácono Fernando aqui, diaconisa Edivânia. E nós vamos, irmãos, louvar ao Senhor com cânticos. Agora, depois, logo após os cânticos, o pastor Júnior estará com a palavra para pregação nessa noite. Quando os irmãos chegam aqui, eu lembro de um texto lá do Salmo 108, versículo 1, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei de toda a minha alma. Então cantemos toda a nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço aos seus irmãos que se coloquem de pé, aqueles que puderem, claro. Vamos cantar, louvar o nome daquele que é digno, como terminou o pastor de falar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nessa noite possamos nos derramar diante daquele que é o Todo-Poderoso, o nosso grande eu sou, o soberano, o Deus único, supremo, que possamos encher esse lugar de adoração. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me perto, quero estar.
até agora você não colocou diante do Senhor seu louvor, aquilo que está dentro de você, coloque nesse instante, se derrama diante do Senhor. Porque quando a gente canta para o nosso Deus, a gente tem que cantar com a nossa alma, dizer o que o nosso coração está sentindo. Vamos cantar esses louvores de adoração ao nosso Deus. Diga, Senhor, Espírito de verdade, de adoração.
coração esteja cheio, Senhor. Cheio, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor. Cheio, Senhor, da tua graça, cheio do teu amor, Deus. E nessa noite nós possamos sair daqui nos derramando, Senhor, na tua presença, Deus. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Deus. Seja exaltado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Pastor Júnior. Graças e paz, irmãos. Amém? Dá vontade de não sair mais daqui, né? Louvando a Deus, adorando o nome do Senhor. Como é precioso, como é maravilhoso isso. Mas agora, no momento da palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13 ao verso 17. Carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Na tela, diz o seguinte a palavra do Senhor. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós cremos que só a Tua palavra tem poder de transformar o coração do Teu povo. Meu desejo nessa noite é que a Tua palavra seja alcançada nessa noite e leve aos corações dos meus irmãos e que eles sejam edificados para louvor da Tua glória. Usa o Teu Filho, apesar dele, em nome de Jesus. O perigo de uma vida autossuficiente, tema da mensagem de hoje. Gosto muito da carta de Tiago porque ela é prática. Tiago, essa carta de Tiago, com 5 capítulos, ela não enrola, ela vai direto ao ponto, ela vai direto ao objetivo. Tiago, ele não faz nem saudações na sua carta. Quando você lê a carta de Tiago, você vai ver que Tiago está dando lições preciosas e práticas à vida do cristão. Tiago, quando escreveu essa carta, ele não estava falando a pessoas que não conheciam o Evangelho. Tiago estava falando a cristãos judeus da diáspora, a dispersão, onde muitos cristãos convertidos, novos na fé, precisaram fugir de sua região dali da Judéia para poder se proteger. De quê? Sim, eles tinham ouvido a mensagem do Evangelho e eles tinham aceitado essa mensagem em seu coração. Então, eles precisaram fugir. Então, irmãos, a carta de Tiago ela é direta e objetiva. Diferente das epístolas de Paulo, quando ele escreve a Pedro, ali a João, Tiago não inclui na sua escrita saudações, ele não sauda, ele vai dando logo as suas exortações. E ele começa a sua exortação a partir do 2º versículo do capítulo 1. Ele já começa falando lições práticas ao povo, exortando aquele povo. Encontramos em Tiago instruções simples, diretas e valiosas. Os comentaristas bíblicos vão dizer que Tiago é o provérbio do Novo Testamento. Por quê? Porque ele sempre vai ensinar algo prático de muito valor que nós podemos aplicar na nossa sabedoria humana. Do começo ao fim, a carta de Tiago apresenta instruções práticas e que podem e devem ser aplicadas em nossa vida hoje, no dia a dia. É por isso que essa referência que temos da carta de Tiago ao judeu da dispersão é uma descrição bastante ampla. Por quê? Porque Tiago, quando ele escreve essa carta, ele fala de personagens do Antigo Testamento que o povo estaria familiarizado. Nesses 5 capítulos, Tiago fala sobre Abraão, Tiago fala sobre Isaac, Tiago fala sobre Raabe, Tiago fala sobre Jó, Tiago fala sobre Elias.
Então, Tiago estava falando a pessoas que sabiam o que ele estava dizendo. Porque imagina só, Tiago está falando de personagens que o povo não sabia quem era. Não faria muito sentido ele querer endereçar uma carta a um povo citando personagens que o povo não conhecia. Então, ele estava escrevendo, endereçando a sua carta àqueles irmãos dele que havia fugido sem o norte para poder entender o que é o Evangelho. Então, quando ele escreveu essa carta, Tiago buscou contrapor o ensinamento judaico de ter a fé no único Deus com o ensinamento do Evangelho, que é ter a fé em Jesus Cristo. Porque olha o raciocínio de Tiago. Para Tiago, de nada adianta alguém dizer que crê em Deus, mas não obedece o mandamento de Deus, que é crer em Cristo Jesus. Então, existiam muitas pessoas naquela época que diziam, assim como hoje, que crê em Deus, existe um Deus, existe uma força divina, existe algo que está regendo o universo. Mas Tiago está indo além disso. Ele diz, não adianta você saber disso. Você precisa obedecer o mandamento desse Deus. E um dos principais mandamentos, se não o principal, é você entender que Jesus Cristo é o pilar disso tudo. Os judeus não aceitavam muito a ideia de vir alguém como Jesus e não vir para poder restaurar o reino, sabe? Eles estavam esperando alguém politicamente correto, que fosse restaurar Israel. E Jesus não veio com esse plano. Então, Tiago vai entrar em choque na sua escrita. É tanto que um dos teólogos reformadores, alguém que revolucionou a história do cristianismo, chamado Martinho Lutero, teve muita dificuldade com a carta de Tiago. Porque o entendimento de Lutero era que Tiago estava escrevendo algo para contrapor também o que Paulo já tinha escrito sobre fé. Só que Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele faz o uso do termo fé um pouco diferente do que Paulo vai abordar em Efésios. Tiago faz aqui uma ilustração do sentido de fé, no sentido de crer, acreditar e confiar. Diferentemente do apóstolo Paulo, que usa o termo somente no sentido de crer. Paulo, quando ele fala de fé, Paulo está falando que você creia. É tanto que em Efésios ele diz que nós precisamos ter fé para ser salvo, não de outras coisas. Ou seja, é crendo que você será salvo. Não tem outra forma. Você precisa crer no Evangelho. Mas Tiago vem ilustrando a fé de uma forma diferente. Muitos teólogos vão chamar a fé de Tiago de uma fé prática, que é a fé que sai da racionalidade, é uma fé que precisa ser palpável, é uma fé que avança para o campo das obras. Então, no trecho que lemos, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17, Tiago se propõe a falar sobre a brevidade da vida e de como nós precisamos confiar em Deus. Fica claro que ele responde uma pergunta que todos nós já fizemos uma vez, ou seja, ou para nós mesmos ou para alguém. O que é a vida? Alguém já fez essa pergunta, ou para si ou para alguém, o que é a vida? Qual o sentido disso? Qual o sentido de estar num mundo tão ruim, tão caótico? E eu já ouvi isso de pessoas próximas a mim, de minha família, que não queria ter filhos porque o mundo, cada dia que passa, avança a passos largos à beira do abismo. Então, nós vivemos em um mundo que totalmente corrompido. E aí nós fazemos essa pergunta, né? O que é a vida? Qual o sentido de vivermos num mundo como esse? E aí, diante desse texto, nós vamos observar o perigo que é uma pessoa, mesmo que de maneira inconsciente, viver a sua vida baseada em si própria. Uma pessoa que, mesmo sem entender, vive uma vida autossuficiente. E aí eu quero destacar 3 erros nessa noite. O primeiro erro é o erro da independência de Deus. Verso 13, parte A. Pode ficar com a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler, mas você me acompanha. No verso 13, parte A, Tiago diz, vocês que dizem. Interessante que aqui Tiago está falando, quem é que decide? O sujeito vai decidir, ou seja, a pessoa decide para onde quer ir. A pessoa está planejando algo sem o consentimento prévio de Deus. Então, é você que decide o lugar. Tiago simula a fala de alguém que tem sobre si o direito de decidir. E quando lemos esse versículo novamente, nós podemos pensar, mas pastor, qual mal existe em planejar?
Qual mal existe em decidir sobre os meus negócios, sobre a minha família, sobre as minhas viagens, sobre o meu tempo? Qual o mal que tem isso? A questão principal aqui, meus irmãos, é que, como eu falei no início, Tiago não está escrevendo a sua carta a pessoas que não conhecem o Evangelho. Tiago está escrevendo a sua carta a pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho. Tiago está escrevendo a cristãos. E interessante é que, hoje em dia, Tiago, se fosse endereçar a carta para nós, ele iria falar algo parecido com o que um teólogo chamado Champlin falou. Tiago estava falando sobre um ateísmo prático. O que significa isso? É você dizer que Deus existe, mas você vive como se ele não existisse. Então ele está lá, ele é real, mas você não vive da forma como deveria viver. A pergunta que podemos fazer sobre essa fala de alguém é: onde está Deus em todo esse projeto? Vocês que dizem hoje e amanhã, a pergunta é: onde está Deus nesse projeto? Onde está Deus nos planos? Onde está Deus? Vocês que dizem, e nós costumamos, meus irmãos, olhar para dentro de nós agora, e eu também, fazer essa autoanálise, nós costumamos sim tomar decisões, muitas vezes sem pautar aquilo que Deus quer para nós. E a gente faz como o Tiago está dizendo: vocês decidem. É vocês que decidem o que fazer. É vocês decidem com quem casar. É vocês decidem com quem vai, curso que vai cursar. É você que decide aonde você vai morar. É você que decide. Sabe? Muitas das vezes a gente não coloca diante de Deus situações corriqueiras porque parece que é algo muito natural. Então, se é natural, eu posso decidir. Está dentro das minhas mãos. Eu posso decidir. Mas Tiago aqui, meus irmãos, está dizendo o contrário. E olha que interessante. Ele faz de forma velada uma pergunta: onde está Deus em todo esse projeto? E ele simplesmente responde que em nenhum lugar. Todas as decisões desse texto que nós lemos está com base no ser humano. E esse é o pecado da autossuficiência. A autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só sem precisar de ajuda. Esse pecado da autossuficiência, ele foi o pecado original de Lúcifer. Olha o que vai lá dizer em Isaías 14, do 12 ao 15. Disse: como caíste do céu, a estrela da manhã, ao filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o desejo de Lúcifer. Por isso que a queda, ele desejou algo para ele próprio, sem colocar aquele que estava acima dele em primeiro lugar. Porque, meus irmãos, esse versículo de Tiago reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus em sua vida. Despreza. Reflete a confiança no projeto humano. Ou seja, você é muito bom racional. Você é alguém que sempre acerta nos seus projetos. Você é alguém que, como o pessoal diz, bom de dar conselhos. Então, por que não decidir sobre algo que só diz respeito a mim e a mais ninguém? Incentiva o ser humano a pensar de maneira autossuficiente e autônoma. E aí, meus irmãos, uma vez que a palavra de Deus transpõe os séculos e chega também até nós, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude diante de várias situações que ocorrem em nossa vida. Será que eu e você não estamos sendo autossuficientes? Decidindo algo por conta própria? Não sei, talvez um emprego que chegou nas suas mãos e você, para decidir, ao invés de colocar diante do Senhor, será que é isso mesmo? Porque vai ser um valor a mais, sabe? Vai melhorar a família, então você não coloca diante de Deus. E aí aquilo você acaba aceitando, porque vê com bons olhos. Mas depois você, infelizmente, ou se afasta do caminho do Senhor, ou você esfria na fé. Nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem. Um mundo no qual Deus não faz mais parte. Um Deus que só é lembrado muitas das vezes no domingo. Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida. Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Deus que não tem nada a ver com os meus estudos. Um Deus que não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira. Eu planejei, eu quero ser isso. Então, quando a gente quer, talvez sobe a cabeça. Conversando com alguns amigos, na segunda-feira a gente estava conversando sobre isso, como às vezes nós queremos tanto algo,
E nós buscamos tanto isso com todas as nossas forças e nós até conseguimos algo, mas em detrimento de talvez uma vida espiritual fria, em detrimento das vezes de um casamento frágil, porque você conquistou aquilo que você tanto desejava, mas você teve que sacrificar muitas outras coisas que eram lícitas diante do Senhor. Então, irmãos, você pode se perguntar, mas pastor, onde tudo isso está no texto? Olha que interessante. O texto diz assim, vocês que dizem hoje ou amanhã, a pergunta é, quem decide o início de tudo? Eu decido. Iremos a tal cidade, quem decide a cidade? Ali ficaremos um ano, quem decide o prazo? Fazemos negócios ali, iremos fazer negócios, quem decide a atividade do negócio? Ganhando muito dinheiro, quem decide o propósito do dinheiro? Tudo isso, meus irmãos, é linkado naquilo que nós vivemos hoje em dia. Essa tendência vista em outros textos das Escrituras, nós vamos ver lá na queda do homem, Gênesis 3, de 1 a 6. A ideia de Eva era, como seria bom se eu tivesse todas as respostas? E a serpente diz a ela, né, come, porque comendo você vai poder ser, sabe, alguém igual a Deus. Pode comer. E aí, meus irmãos, a gente vai ver isso também lá em Gênesis 11, na Torre de Babel. Deus confundiu as línguas na sequência, mostrando a falibilidade de todos os projetos sem Ele. Se Deus não estiver no meio, vai fracassar. Se Deus não estiver no meio, você pode até ir bem, irmão. Talvez em alguma área da sua vida. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E muitas das vezes a conta quando chega ela é alta, irmão. É um casamento destruído. São filhos abandonados, sabe? Uma hora a conta chega. Então, irmãos, perceba que Tiago, no verso 16, ele diz, porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, e todo esse orgulho é mal. Isso nos lembra o que Provérbios 16, 18 vai dizer, quando ele diz que o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Parafraseando, poderemos extrair desses textos o seguinte, quanto mais orgulhosos e independentes somos de Deus, mais vamos nos distanciar dos caminhos por onde Ele deseja que nós passemos. É por isso, irmãos, que nós precisamos cuidar do nosso coração. É por isso que nós precisamos cuidar para que esse erro da independência de Deus não seja algo corriqueiro da nossa vida. E eu estou falando aqui para pessoas que têm entendimento e às vezes podem estar até se perguntando agora, mas pastor, onde isso se encaixa na sua vida? Faça uma varredura agora, por gentileza. Pense se você nunca tomou uma decisão sem colocar diante de Deus. E eu não estou falando aqui decisões que são práticas, estou falando de decisões sérias, decisões familiares, decisões com filhos, decisões de emprego, decisões de trabalho, de estudo. Quantas vezes nós já tomamos decisões e nem sequer consultamos ao nosso Deus qual era a vontade dele? E às vezes, sabe quando nós percebemos que erramos? Quando mais na frente o Senhor, pela misericórdia dele, faz com que a gente olhe todas as circunstâncias e diz, não era para estar aqui. Mas mesmo assim, ele concede graça para conosco. Mesmo assim, ele derrama a sua misericórdia para conosco. E Ele faz talvez daquilo que seria maldição, Ele torna bênção na nossa vida. Mas esse é o nosso Deus. Então esse é o primeiro erro, irmãos, o desejo que nós temos de ser independente de Deus. O segundo erro, que está lá no verso 13, parte B, é um desejo insaciável de possuir. Uma das características mais marcantes do mundo contemporâneo é o consumismo. O consumo tem sido apontado como organizador da vida cotidiana. Tudo gira em torno dele. É como se o mundo hoje gritasse em alto e bom som, diga-me o que consomes e te direi quem tu és. Hoje em dia o ser está muito interligado ao ter. E assim as pessoas são julgadas por aquilo que possuem e não pelo que são. E aí, não preciso dizer que talvez quando você chega em um grupo, determinado grupo de amigos, e se você não tem talvez um celular da época, um iPhone, se você não tem um carro à altura, você talvez é taxado como alguém que não pertence àquele grupo. Os mais idades aqui, talvez nem tanto.
mas os mais novos aqui vão entender o que eu estou dizendo. E parece que para ser aceitável no meio de um grupo, eu acabo fazendo aquilo que eu não posso fazer. Interessante, meus irmãos, que na parte B do versículo 13 de Tiago, capítulo 4, ele diz: negociaremos ali e teremos lucro. Vamos ganhar dinheiro. O desejo de possuir. Irmãos, no domínio dessa tecnologia avançada, a IA está aí. As grandes produções publicitárias e a agilidade dos processos de fabricação, os produtos, eles são lançados quase que diariamente. Pare para pensar. Quase todo dia nasce uma novidade, lança-se uma novidade. E nessa ótica, o mercado consumidor tem como base a insatisfação humana como um combustível para a continuação desse ciclo consumista, gerando uma movimentação quase que sempre no mercado. O mercado não está interessado se você precisa, ele está preocupado se você pode comprar. Então, muitas das vezes você não necessita daquilo, mas às vezes você compra por quê? Porque eu preciso ter aquilo. Quantos de nós já compramos algo que a gente se deparou e olhou e disse, não tinha necessidade? Vamos olhar para dentro de nós agora. Quantas roupas do nosso guarda-roupa ou quantos calçados nós temos que nós olhamos assim e às vezes nunca usamos. Ou às vezes usamos uma vez ou outra. É o desejo de ter, irmãos. Nós precisamos ter. Nós queremos ter. Então essa busca faz com que a gente segue. E a gente costuma fazer o que o próprio Tiago está falando. Um desejo de consumir. Irmãos, sendo assim, aquele que consome nada tem a ver com a utilidade ou a necessidade. Não tem a ver com utilidade e necessidade, mas com a manipulação de que essa tecnologia, esse mundo, coloca na sua mente. Em resumo, nós podemos resumir que o possuir determinado produto significa ter felicidade. Eu sou feliz porque eu tenho. E se eu não tenho, eu não sou feliz. E aí, meus irmãos, na contramão desse sentimento, olha que interessante. O apóstolo Paulo declarou a Timóteo, em 1 Timóteo 6, do 8 a 10, o seguinte: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, e os que levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com seus sofrimentos. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo: Timóteo, se você tiver o que você comer e o que você vestir, louvado seja Deus. Todo mundo que quer algo mais, ele às vezes acaba se perdendo no meio do caminho e ele acaba trocando a intenção do coração. A partir de agora você não quer mais ter aquilo que você necessita ter. Você quer ter aquilo que você um dia pode ter. Então você luta para ter aquilo e acaba esquecendo as outras coisas que também são importantes na sua vida. Então, meu irmão, a questão aqui que Paulo está escrevendo não é se você pode ou não ter dinheiro, não. Na verdade, tenha dinheiro. Tenha dinheiro, compre do bom e do melhor. Chame os pastores para usufruir com você. Faça isso. Agora, cuidado para não deixar isso controlar a sua vida. Porque quando controla a sua vida, você agora não tem mais parâmetro para poder decidir. Interessante que, às vezes, nós até podemos, sim, ter uma vida melhor e mais confortável. Sim, todos nós almejamos isso, meus irmãos. Isso deve ser algo louvável. Um jovem, um adulto, querer algo melhor para a sua vida, para a sua família, louvado seja Deus. Mas em detrimento de quê, irmãos? Em detrimento de quê? Sabe, às vezes a gente acaba esquecendo da família. Quantos de vocês aqui, não preciso citar nomes, podem ter histórias agora de pessoas que estão muito bem financeiramente, mas se perderam no meio do caminho? Sabe? Então, assim, a gente não está falando de você poder ter. Não, irmão, tenha em nome de Jesus. Faça bom proveito. E geralmente, quando Deus coloca algo em abundante nas suas mãos, ela não para em você não, tá certo? Ela é para abençoar outras pessoas também. O Senhor é maravilhoso quando Ele faz isso. Agora, você pode ter uma casa muito confortável, um carro muito, sabe? Agora, que isso não tome lugar do seu coração. Que isso não seja o primeiro lugar na sua vida.
Que isso não faça com que você tenha esse desejo insaciável, que quase nunca você sempre está querendo, eu quero. Nunca tem fim. Então, cuide do seu coração. O desejo por possuir, ele seduz. Ele seduz você. E aí você vai precisar de dinheiro, vai precisar dizer ao dinheiro quem é que manda na sua vida. O desejo de possuir não pode estar no lugar de Deus na sua vida. Irmão, quer ter uma vida boa? Tem, em nome de Jesus. Mas se for entre ter uma vida boa e ter uma vida com Cristo, escolha ter uma vida com Cristo. Tá certo? Escolha viver de maneira confortável, mas ter uma vida com Cristo. Tá bom? Então esse é o segundo erro que eu trago ao coração dos irmãos. O primeiro, a independência de Deus. O segundo, o desejo insaciável de possuir. O último, que a gente não se dá conta até acontecer algumas coisas, como aconteceram até na nossa igreja recentemente, é a nossa falta de consciência da brevidade da vida. Iago faz uma pergunta: o que é a vida? O que é a vida? E às vezes nós só nos damos conta do que é a vida quando a gente perde alguém muito próximo. E não é perder alguém muito próximo que já estava talvez lutando e permeando. Não, é alguém que saiu agora conversando com você e daqui a pouco perdeu a vida. E a gente costuma fazer reflexões quando a gente enfrenta um luto dessa forma. Tiago aqui revela às pessoas que vivem essa falta de consciência sobre o que é a vida. Pessoas que não sabem o porquê que Deus concedeu vida a você. Pessoas que vivem alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas esquecem que a vida passa muito rápido. Irmãos, quando o pessoal dizia isso, eu achava que era brincadeira. Mas eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Um dia desse, ela estava na barriga da mãe. Hoje ela estava pedindo: papai, eu preciso ir para a igreja. Literalmente dessa forma. Cresceu, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Irmãos, daqui a pouco, os seus filhos, vocês que ainda não tiveram a satisfação e a alegria de casá-los, eles vão casar, eles vão construir famílias. Sabe? Então vão evoluir, eles vão, sabe, bater asa. Aqueles que são pequenos, daqui a pouco vão entrar em outras esferas aí. A vida passa muito rápido. Mas a gente só se dá conta, às vezes, quando acontece algo trágico na nossa vida. Por quê? Porque a falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que pessoas vivam individualizando suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta. Como assim, pastor? Pessoas que não entendem o seu propósito de vida aqui na terra. Irmãos, preciso te dizer nessa noite que o seu propósito de vida em nada tem a ver com ser rico. Em nada tem a ver com você ter uma boa casa, construir uma boa família. Seu propósito de vida aqui na terra é glorificar o nome do Senhor. É você dar testemunho aqui na terra. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que Ele te deu vida. Se você pode fazer isso através do seu trabalho, faça em nome de Jesus. Se você é empresário, se você é concursado, se você tem um emprego, irmão, faça em nome de Jesus. Porque é para isso, foi para isso que Deus nos chamou. Então, olha que interessante o que Moisés vai falar na sua oração no Salmo 90. Salmo 99, 10 diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, ou, havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui ele está falando, obviamente, já na fase idosa. Ele está falando de alguém que já passou a sua juventude, já aproveitou, mas olha só, a própria palavra vai nos dizer sobre isso. Chegou aos 70, louvado seja Deus. 80, muito obrigado, Senhor. Passou disso, é dizer assim: Senhor, eu sou um privilegiado. Privilegiado. Porque a vida é muito breve, irmãos. A vida é muito breve, é por isso que nós precisamos aproveitar todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Por isso que nós precisamos fazer isso. Observando a Bíblia, nós podemos concluir que o tempo mais importante é o agora. Você não pode mudar o passado e tampouco falar sobre o futuro. O que é que você vai mudar o que já passou na sua vida? Você não tem esse poder. Já passou. Pastor, mas eu errei muito. Já passou.
Você não pode mais voltar e consertar os seus erros. E você também não pode falar sobre o futuro. Em que sentido? Tá, pastor, talvez amanhã ou daqui a próxima semana vai acontecer. E se Deus não quiser? Sabe, a gente não pode falar sobre o futuro. A gente pode planejar, sim. Como nós acabamos de ler. Sonhar, planejar, colocar diante do Senhor. Mas quem disse que tudo isso será realizado? Quantos planos, irmãos, nós já colocamos também diante da nossa família e foram frustrados? Quantos planos, irmãos? É por isso, queridos, que, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, ele diz o seguinte, maravilha, né? Mateus 6, quando ele escreve no Sermão do Monte, Mateus 6,34, ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, a incerteza da vida deve nos levar a uma dependência total do Senhor. Falar sobre morte é muito complicado, porque às vezes quando a gente fala sobre a vida, automaticamente você está falando de morte também. Porque se há um, há outro. Quando você perde sua vida, você morre. Mas é algo inevitável diante da verdade do Evangelho. Por quê? Porque se temos vida para uma coisa, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. E quando morremos, também estaremos com Ele em glória, cantando com Ele e vislumbrando face a face aquilo que um dia Paulo escreveu aos Romanos, que vemos como um espelho. Um dia veremos face a face. Então, para nós, como diz o apóstolo Paulo, viver é maravilhoso e morrer é lucro. Morrer é lucro. Agora, que todos os dias da nossa vida, e que o Senhor faça com que você e eu vivamos muito, que a gente possa ter muito tempo aqui para aproveitar a nossa família, mas entendendo que se um dia partirmos, nós estaremos com Ele. E que aqui, possamos viver com essa consciência, que por mais que a vida seja breve, por mais que ela passe como o apóstolo Tiago disse aqui, como uma névoa. E aqui só quem pegou neblina numa estrada sabe como é. Você não vê absolutamente nada na sua frente, mas daqui a pouco ela vai embora. Assim é a vida, e o apóstolo Tiago está falando sobre isso. Mas que aqui na terra, com 60, com 70, com 80, com 100 anos, como chegou a nossa querida Deildes aqui e outros, possamos viver para a glória de Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo ao seu coração o seguinte: a vida humana, na melhor das hipóteses, vista à luz da eternidade, é apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. No texto, Tiago relaciona a vida do homem com uma vontade mais elevada que a sua e procura corrigir a falsa maneira de encarar as atividades humanas, lembrando aos seus leitores, eu e você, que a vontade de Deus é suprema e que os planos dele quanto ao futuro são imutáveis. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, nós corriqueiramente cometemos o erro de exaltar a nossa própria vida. Isso só confirma que o nosso pensamento é de autossuficiente, muitas das vezes nos vangloriando e achando que podemos viver de maneira independente do Senhor. E eu afirmo para você, o homem que vive mais seguro é o que menos tem confiança em si mesmo. Quer viver seguro? Não confie em você. Confie naquele que te deu a vida. A verdadeira sabedoria e a verdadeira fé conservam Deus continuamente em vista. É olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. O argumento encerra-se com uma aplicação impressionante. Tiago encerra a sua perícope dizendo o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O perigo está em que você, embora concordando comigo, talvez em muitas coisas que eu falei nesse sermão, você saia daqui e esqueça tudo aquilo que nós conversamos. Porque aquele que sabe o que deve fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Tal atitude é pecaminosa. Porque, irmãos, quando Deus Ele faz conhecida a sua vontade para conosco, é nossa responsabilidade agir em conformidade dela. Se o Senhor já nos deu a palavra, se o Senhor já nos revelou,
eu e você precisamos obedecer a esse Deus. Nós chegaremos no lugar que Deus quer nos levar se estivermos inteiramente na dependência do Senhor. Então, irmãos, que essa palavra seja aplicada ao seu coração essa noite. Que você entenda que você não pode viver sozinho. Que você não pode viver uma vida autossuficiente. Mesmo quando às vezes a vida quer te levar a tomar decisões por conta própria, aprenda a ajoelhar diante do Senhor. Aprenda às vezes a ajoelhar e falar absolutamente nada, mas ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para você. Aprenda a colocar diante do Senhor coisas que para você é trivial, mas que para Deus é algo essencial para instruir você na sua caminhada. Então que a gente possa fazer isso. Do mais básico, aquilo que é mais complexo. Por quê? Porque às vezes quando é complexo, a gente sabe dobrar o nosso joelho. Quando a gente não tem um poder de decisão, a gente sabe colocar diante do Senhor. Mas e quando as coisas são naturais? Eu lembro de uma vez, conversando com os jovens aqui, na EBD, acho que há 2 anos atrás, nós estudamos um livro que falava sobre isso, né? Sobre decisões, tomando decisões segundo a vontade de Deus. E um dos tópicos do livro era tomando decisões em áreas cinzas da vida. Porque o jovem tem essa mania, e às vezes ele me perguntava muito: pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado fazer tal curso? É pecado tal profissão? É pecado comprar uma casa? É pecado financiar, me endividar? E aí a gente foi conversar um pouco sobre isso e eu fui dizer para eles: queridos, tem coisas que Deus não fala, mas Ele nos dá sabedoria para que a gente possa decidir. E Deus é tão bondoso que às vezes quando a gente decide algo que lá na frente a gente enxerga que não foi bom a gente ter decidido, Ele nos dá a graça e nos dá a misericórdia derramada sobre nós e faz com que aquilo se volte para nós de uma maneira que seja nos abençoar. Então, irmão, quer ser bem sucedido? Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar nessa hora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos que só a Tua palavra tem poder de transformar. Muito obrigado, porque nós aprendemos aqui a ter uma vida de dependência no Senhor. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Às vezes o nosso coração aponta por alguma direção que não faz bem para a nossa saúde espiritual. Como o autor de Provérbios vai dizer no capítulo 14, verso 12: há caminhos que ao homem parecem ser bons, Senhor, mas que no fim nos levará à destruição. Livra-nos desses caminhos, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor. Freia o nosso coração. Cuida de nós, Senhor. E faz com que a cada dia sejamos ainda mais dependentes do Senhor. Nos faz dobrar o nosso joelho, Senhor, para poder clamar ao Senhor e pedir direção e orientação. Às vezes o Senhor não vai nos responder imediatamente. Sim, sabemos disso. Mas nós queremos colocar diante do Senhor porque não temos outro a não ser o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano. Cuida da nossa vida, Senhor. Faz com que essa consciência que a vida é breve nos leve a depender inteiramente do Senhor. Nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, mas precisamos da Tua ajuda. Ajuda do Senhor. Ajuda no Senhor diariamente, para que possamos viver uma vida íntima e íntegra diante do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Dízimos e oferta. Ao som do nosso querido Dinho, da nossa querida Tati, nós ouviremos aqui e você poderá sair do seu lugar e entregar aqui dízimos e oferta. Chega pra cá, minha irmã Edivane. Vem pra cá. Você pode ficar de pé e a gente vamos consagrar a Deus tudo que temos e o que somos também. Nós temos que consagrar o nosso Deus. Nesse momento de ofertório, eu sempre penso o seguinte: a gente não está dedicando só o que nós temos, nós estamos dedicando o que somos também para o nosso Deus. Como o pastor Júnior terminou de falar.
pelos dízimos e ofertas. É o tempo que o pastor Paulo chega para ele dar a bênção e também dar alguns avisos, tá certo? Vamos agradecer a Deus, irmãos. Deus tem sido muito bom para conosco. Se nós podemos dar aqui é porque nós temos recebido muita coisa, irmãos. Às vezes o desespero bate, eu não posso negar, em alguns momentos da nossa vida a aflição bate a porta, mas Deus tem sido tão bondoso, irmãos, tão gracioso. Nós temos motivo de sobra para agradecer a esse Deus. Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua provisão, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado muito além do que pedimos e pensamos. Obrigado porque muitas das vezes o Senhor abre portas que a gente nem imagina, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos aqui contribuir com a tua obra. Não porque o Senhor precisa de dinheiro, não. O Senhor é o dono disso tudo. Mas é porque nós entregamos pelo fato do Senhor ter nos dado, Senhor. Então é uma forma de agradecer. E os seus filhos entendem essa preciosidade, Senhor. A tua igreja está mantida 112 anos por um milagre, Senhor, e pela fidelidade dos irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para com a tua igreja. Muito bom, Senhor. Tua igreja tem avançado, Senhor. Quantos missionários, quantas frentes missionárias, Senhor, tem sido sustentado por essa igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui entregues. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Estava aguardando a honra, a glória. Mas onde eu estava, quando eu não ouvia, eu digo, pronto, mais um dos abençoados aqui vai orar agradecendo como aconteceu. Mas fizeram bem, porque cantamos mais os cânticos hoje, não foi? Não foi impressão minha, não. Hoje colocamos uma sexta marcha aí, cantamos mais. Meus irmãos, nós soubemos do aniversário do irmão Evandro no domingo, que se ora todo domingo à noite pelos aniversários da semana. Só que eu fui avisado, chegou um comunicado de que há parentes dele aqui, como já vem alguns, mas hoje tem mais. Então eu vou pedir a todos os parentes do irmão Evandro que venham aqui à frente com ele. Irmão Evandro, vem para cá, e todos os parentes que estão aqui, estão ligados à família do irmão Evandro, chega aqui à frente. E tem muita gente mesmo. Eu brinco com ele dizendo que ele é de Deus duas vezes, né? Pelo sobrenome, porque Deus o resgatou. Que maravilha, né? Muito bem. Isso. Aqui nós temos que... Vou pedir aqui que vocês... Aqui nós temos quem? Esposa. Então você vai ser a apresentadora aqui da família. Essa é Giselda, é a esposa. Ali é Evandro Clécio, o filho mais velho. Eu sou Cíntia, a filha mais nova. Aí tem Marivalda, que é a irmã. Claudinha, que é a filhinha. Aí essa aqui é Tatiana, que é a nora. Aí tem Beatriz, que é a neta mais velha. Depois vem Eduarda, Pedro e Sofia. Aí, não, tem os sobrinhos netos agora, né? Tem o marido de Claudinha, que é Almi. Aí tem Davi e Nani. Acho que agora foi. O restante está em casa, ainda tem gente em casa, né? Tudo bem. Que bom. Irmãos, louvado seja Deus, então, pela vida do irmão Evandro. Vocês decidirem vir hoje aqui, né? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar, tá certo? Encerrando. Deixa eu só dizer um comunicado aqui rapidinho. Fica aqui, a gente encerra aqui com a bênção. Irmãos, final de semana é o seguinte. Amanhã começa o 29º SCC. Então, se você sentir falta aqui de muita gente, né? É porque estão lá. Eu espero que estejam lá. Os que são casados estão servindo lá, os que já fizeram o SCC, na realidade.
Mas é muita gente mesmo, tá certo? Sem exagero, aqui é possível que nós tenhamos falta aqui, pastor Cláudio, que mais de 200 pessoas, né? 200 a 300, quase 300 pessoas, vamos dizer assim, aqui ausentes, tá bom? Mas vai ter culto 9 horas, estarei aqui pela graça de Deus, e culto 18 horas também estarei aqui. E vou participar do encontro, mas estarei aqui, né, com a igreja louvando, engrandecendo ao Senhor. Não vamos ter só a classe de casais, mas as outras classes funcionarão, pelo menos até o momento. Se houver alguma mudança, a gente comunica domingo, porque acredito que a equipe de crianças seja reduzida, mas isso hoje eu vou conversar com o Roseane e no domingo a gente comunica com antecedência, tá bom? Então, após o culto, aliás, quem nos visita hoje, aqui, exceção a esses que estão aqui à frente, que fazem parte da família, quem nos visita hoje, olha que maravilha. Estou sendo avisado, vocês são amigos aqui da tarde, não é verdade? E como é os seus nomes, por gentileza? Valéria aí e Marcel, olha que maravilha. Marcelo, também, olha que bênção, parabéns, Valéria, que Deus abençoe. Valéria e Marcelo, quem mais está visitando a gente hoje, além dos que estão aqui à frente? Tem mais alguém? O restante já veio pelo menos uma vez. Então, após o culto agora, nós vamos impetrar a bênção, orar aqui pelo irmão Evandro, a família dele. Nós vamos lá à quadra da igreja, aqui direto, desce uma escadinha ali, certo? Você chega lá à quadra, nós vamos conversar um pouquinho mais, né, e degustar algo que foi feito com muito amor e com muito carinho, tá bom? Chegue lá até a quadra, a não sei que você não possa mesmo, não tem jeito, aí tem que ir e aí a gente entende. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Que alegria, que bênção, não é? Que maravilha. Senhor Deus, nessa noite nós estamos muito felizes. Felizes porque chegamos aqui, cultuamos, louvamos o Teu nome, ouvimos a palavra explanada do pastor Júnior, cantamos louvores ao Senhor, cultuamos, Senhor. E agora, Senhor, quando estamos vendo aqui esse retrato bonito dessa família aqui representada, obrigado pela vida do irmão Evandro. Esse homem tem sido uma bênção em Tuas mãos. Ele tem sido um verdadeiro evangelista, um homem de Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque nós, ó Deus, sabemos da graça concedida a ele e aos seus familiares que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Ó Deus, os seus filhos, aqui os netos, sobrinhos, bisnetos, aqui, Senhor, toda a família que é representada, a esposa. Senhor, muito grato nós somos. Concede a esse homem saúde cada vez mais. Nós, ó Deus, estamos felizes com eles nessa noite. Agradecemos também a vida da Valéria, que está fazendo aniversário hoje e nos visita junto com Marcelo, seu esposo. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Podemos dizer amém. Graças a Deus. Estamos encerrando aqui, então vamos lá até quarta.